Olá, tudo bem? Iniciamos hoje uma série de vídeos onde estaremos tratando algo que tem a ver com liderança, né? Com um treinamento à liderança, mas um treinamento segundo Deus. Então, nessa sequência, nós vamos aprender algumas coisas baseados na palavra de Deus sobre a questão liderança. Por exemplo, esperar no Senhor é ouvir a voz de Deus e principalmente obedecer à voz de Deus. E aprendermos, né, com exemplos que vamos tirar da palavra de Deus. Então, o primeiro tópico de hoje que nós vamos trazer à pauta, seria esperar no Senhor. Por exemplo, você talvez tenha sido chamado, né, ou ainda não foi chamado, mas pode ser chamado a ser um chefe, um líder. E aí, nesse momento em que você é convidado a assumir uma posição de liderança, você acaba temendo que a sua inadequabilidade, né, impeça que você seja bem-sucedido. É um temor. Talvez você se ache fraco demais para ser alguém com uma liderança forte e uma liderança inspiradora. Talvez você já tenha sido colocado numa posição de liderança e esteja ali enfrentando situações, eu digo frustrações e até mesmo fracasso, né, nessa função. Se você está vivenciando quaisquer uma dessas situações, né, pode se animar, porque Deus tem boas notícias para você. E Ele tem instruções. E eu digo que elas estão relatadas na Bíblia. E a Bíblia nós podemos chamar de o manual do fabricante. Tudo o que nós necessitamos para viver uma vida frutífera, uma vida adequada, né? Uma vida boa, está ali relacionada, está dentro da palavra de Deus, está dentro desse manual do fabricante que nós precisamos aprender a consultar. Um dos aspectos, né, sobre a questão de ser chamado para um propósito, que muitas vezes nós nos sentimos inadequados, temos que entender pela palavra de Deus algo importante. Deus Ele opera através dos fracos. Lá em Isaías 40, 29, está escrito assim: Deus fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. É quando Deus, né, através de alguém, temos que entender isso, né, que alguém que se chega a você e quer e te levanta para ser um líder, né, nós temos que entender que a mão de Deus está sobre isso. E Deus, ele não escolhe baseando-se, né, na sua inteligência, nos seus talentos, na sua experiência anterior ou na sua instrução. Quando nós lemos o relato bíblico, nós vemos, na verdade, que estas são algumas coisas que talvez Deus tenha até que modificar ou destruir antes que Ele possa verdadeiramente nos tornar aptos a cumprirmos os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Lá em 1 Coríntios 1,19, Paulo escreveu: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência
dos inteligentes. Lá em 1 Coríntios mesmo, né, nos versos de 25 a 28, Paulo escreveu: porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Irmãos, contemplai a vossa vocação, pois não foram convocados muitos sábios de acordo com critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tampoucos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez, para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Ele escolheu o que, do ponto de vista do mundo, é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Paulo, através desse texto, nos ensina que, através das nossas fraquezas, das nossas vacilações, hesitações, dos nossos fracassos, Deus revela a sua sabedoria. Então, através da nossa debilidade, Deus demonstra o seu poder, poder tal que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, Deus, ele capacita os fracos para destruir os inimigos, né? O que seja, ou o que se levante como inimigo. Significa o quê? Que Deus pode estabelecer e firmar tanto a mim quanto a você na posição que Ele quer, na posição em que você se encontra, desde que você permita a ação de Deus na tua vida. Quando nós olhamos, né, o texto bíblico, nós podemos até ficar surpresos em muitas situações com as pessoas que Deus levanta para realizar certas tarefas ou ocupar ali certos cargos, né, de confiança, cargos de liderança. Por exemplo, Paulo, né? Paulo, ele fez o que com Paulo? Ele enviou para evangelizar os pagãos incultos. Nós vamos entender aí algo que poderíamos ver até como um contrassenso. Paulo, ele havia estudado as Escrituras ali com um grande mestre dos fariseus chamado Gamaliel, o suprassumo ali, se tratando das Escrituras. E Paulo, ele, na qualidade de um candidato ao Sinédrio, o que é o Sinédrio? É um grupo de homens judeus, né, que interpretavam as leis religiosas de Israel. Então, Paulo teve o quê? Nesse período em que ele se preparou para o Sinédrio, ele memorizou e teve que citar sem erros os primeiros 5 livros da Bíblia, né, que nós chamamos de Antigo Testamento, ou chamados de Pentateuco. Então, 5 livros da Bíblia ele teria que ter na memória e citá-los com entendimento. Então, Paulo, ele era um judeu com uma notável formação intelectual e grandes realizações. Quando nós olhamos, né, no nível horizontal, do ponto de vista humano, ninguém poderia ter sido mais qualificado para a tarefa de evangelização ali dos judeus, ali em Jerusalém e nos seus arredores, do que Paulo. Mas
quando nós vamos na palavra e vamos lendo a respeito, nós vemos o quê? Que Deus enviou Paulo para ministrar a outros, não aos cultos, eu diria instruídos judeus, mas sim aos povos, né, que poderíamos dizer ali, ignorantes e marginalizados, os gentios, que até não apreciavam muito, né, a grande cultura de Paulo e os seus profundos conhecimentos da lei judaica. Toda a força natural de Paulo, toda a sua instrução, inteligência e talentos tiveram que ser colocados de lado. Deus teve que remover isso tudo para que ele pudesse fazer o que Deus tinha de propósito para ele. Então Deus primeiro levou para um deserto da Arábia, ali como que aconteceu quando nós lemos, né, sobre a história de Moisés, e nesse retiro ali, Deus então operou para despojá-lo de todas as coisas das quais ele poderia ter se vangloriado no seu ministério. Paulo escreveu lá em Gálatas 1,17, assim: nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Em Filipenses 3, de versos 4 a 8, está escrito assim: embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele apresenta, né, as suas qualificações. Circundado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo, né, ele teve que deixar de lado tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que ele sabia, tudo aquilo que ele havia recebido antes, para poder desempenhar a sua função adequadamente, cumprir o propósito que Deus havia determinado. Lá em Jeremias 2,6 está escrito assim, que Paulo, né, poderia até descrever, dizendo que naquele imenso, lamentável e despovoado deserto, naquela terra de covas, sequidão e da sombra da morte, por onde ninguém viaja nem vive. Então, Paulo aprendeu que seu êxito como ministro de Cristo seria somente entregando tudo o que foi ganho, considerando como perda para ganhar a Cristo. Filipenses 3, 7, 8 está escrito: todavia o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Então, Paulo aprendeu a proclamar o Evangelho, não com palavras plausíveis de sabedoria humana, mas com a demonstração do Espírito e de poder. Para convencer as pessoas de que Jesus era o Salvador, Senhor e Salvador, Paulo contava ali com o Espírito Santo,
agindo na sua vida, operando ali milagres através dele, do que com a sua habilidade que ele havia adquirido anteriormente, seja como orador, pregador e todo aquele conhecimento que ele tinha. O Espírito Santo agindo na sua vida o tornou, né, eficaz naquilo para o qual ele foi colocado, o apóstolo aos gentios. Até no texto de 2 Coríntios 10:10, está escrito assim, as pessoas se referindo a Paulo, né? Ali está escrito, pois como alardeio alguns, as cartas deles são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona e sua pregação é desprezível. Interessante isso. Ele, como uma pessoa, ele não impressionava ninguém, né? O que ele estava falando também não. Mas quando entrava em ação a sua dependência do Espírito Santo de Deus na sua vida para cumprir o propósito a que lhe foi determinado, ele fazia diferença. Então, nós também, né, onde quer que estejamos, na função que possamos estar exercendo, nós também deveríamos fazer o mesmo, contar com o poder do Espírito Santo em todas as nossas atividades. Você é nascido de novo, você é um cristão. Você verdadeiramente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. O Espírito Santo habita em você. E o Espírito Santo de Deus, né, vai agir através de você para te dar as melhores escolhas, as melhores direções em tudo o que for necessário para exercer as suas atividades. Um outro exemplo, né, que podemos aqui tirar também da palavra de Deus é o exemplo de Pedro, para entendermos, né, algo inverso do que foi colocado com Paulo. Muito embora, né, Pedro tivesse aberto a porta da fé para os gentios, como está lá em Atos 10, ele permaneceu em Jerusalém entre a mais alta elite dos judeus ali, né? E ele foi colocado como apóstolo para os judeus. Lá em Gálatas 2:8, né? Paulo escreve: porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolos aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para apostolado aos gentios. Agora, o que qualificou Pedro, né, para essa tarefa? Para que ele pudesse, né, estar ali entre a nata da cultura, né, judaica. O que qualificou Pedro para exercer essa função? Eu digo que certamente não foram as suas grandes realizações acadêmicas, nem a sua instrução. A Bíblia descreve Pedro como o quê? Ali em Atos 4:13 está escrito assim: inculto e ignorante. Porque Pedro era simplesmente um pescador. Contudo, Deus, pelo poder do Espírito Santo, o qualificou para essa tarefa. Pedro, um inculto e ignorante, foi colocado como um pregador, um propagador do Evangelho de Cristo nas altas rodas, né, ali da sociedade judaica. Nós temos que entender, né, que Deus transforma, né, as nossas fraquezas em bênçãos.
Lá em Isaías 40, 29, está escrito: Ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. Deus é a diferença na vida de cada um daquele que crê. Tem uma questão da dependência que é importante, né? Nós, como ali, às vezes fracos espiritualmente, nós deveríamos sempre, cada vez mais, nos buscarmos, a um relacionamento com Deus de total dependência e oração, a fim de que a sua força tome lugar na nossa fraqueza, seja ela qual for, em qualquer necessidade que possamos estar passando. Então, as nossas fraquezas pessoais, que nos fazem cientes da nossa falta de capacidade ou poder para sermos líderes, chefes, competentes, deveriam fazer com que direcionássemos o nosso coração a Deus em oração, buscarmos verdadeiramente a Deus em oração em todo o tempo. Se respondermos dessa maneira, em momentos que não sabemos como agir, se nós o buscarmos, descobriremos até que, como está lá em Isaías 40, 29, ele fortalece os desfalecidos e multiplica as forças dos que não têm força alguma. A nossa atitude de dependermos de Deus atrai a sua atenção, o aproxima de nós e faz com que ele manifesta ali gloriosamente o seu poder através de nós. Então, as nossas fraquezas, elas são consideradas até como bênçãos que nos compelem a buscarmos e dependermos totalmente de Deus através de Cristo Jesus. Agora, se nas situações que enfrentamos, no nosso dia a dia, nas decisões que temos que tomar, ou nas condições que se colocam ante nós, se nós simplesmente ali nos revolvermos nessa situação de revolta, às vezes por estar passando por essa situação, ou até ficarmos com pena de nós mesmos, olhando para dentro de nós, buscando uma compreensão dos nossos problemas, tudo o que conseguiremos no final é sermos abatidos pelos desafios que temos nas nossas lideranças, nas nossas chefias, nos nossos relacionamentos, nas escolhas que temos que fazer para resolvermos situações e problemas. Tudo ali, então, se nós não tomarmos a atitude correta, o que vai restar é um sentimento de inferioridade, um sentimento de incapacidade. Então, para que isso não aconteça, nós temos que tomar posse da palavra de Deus para nossas vidas, confessar a palavra de Deus. O que os psicólogos chamam aí de complexo de inferioridade é geralmente uma preocupação carnal com as nossas vidas, inibição, que pode resultar ali numa perspectiva do nosso eu interior
que diz ali, olha, eu não presto para nada, eu sou inútil, eu não consigo, eu sou um fracasso. Nunca poderei corresponder a essa posição em que eu fui colocado. Então, esse tipo de opinião de nós mesmos, ou de cada um, de si próprio, vai causar o quê? Causar um desânimo total. E Deus, ele não pode, não consegue agir através, né? Eu digo espiritualmente, através de um servo ou de um cristão desanimado. Nós precisamos vencer as atitudes desse tipo através da palavra da nossa confissão, daquilo que nós cremos. Se nós cremos na palavra de Deus e em suas promessas, nós temos que ter uma atitude diferente. Então, falando, né, sobre nós mesmos, a Bíblia diz que nós podemos ser e somos transformados em vencedores. Quando nós fazemos, né, verdade a palavra de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz: posso fazer todas as coisas através de Cristo, que me fortalece. E aí nesse fortalece está capacita e habilita, como está lá em Filipenses 4,13. Lá em Lucas 10,19, Jesus falou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Podemos trazer para o nosso dia a dia todas essas verdades bíblicas. Quaisquer situações que se colocam na nossa frente são desafios e podemos considerar mesmo como inimigos. Agora, através de Deus, do nosso Deus, do Espírito Santo que habita em cada um que nasceu de novo em Cristo Jesus, nós faremos proezas. Por quê? Porque é o próprio Deus, a sabedoria de Deus, através de nós, é que esmagará aos nossos inimigos. Nós não podemos, né, confundir aí a mansidão bíblica que Deus abençoa com um complexo de inferioridade. Eles não são a mesma coisa. A mansidão bíblica é confiança em Deus. Você não precisa estar agitado, alterado para resolver situações, porque não vai resolver. A mansidão bíblica tem a ver com confiança, com a sabedoria que vem de Deus e que orienta as suas escolhas, as suas decisões, sejam em quaisquer momento que estejamos enfrentando. Então nós precisamos nos aproximar de Deus cada vez mais, e isso nós fazemos em oração. Então, o tipo de fraqueza que Deus atende é aquela fraqueza que produz um sentimento de dependência nele. Quando nós oramos, né, eu preciso de ti, ó Deus. Eu não posso viver sem a tua presença. Deus vai operar em nosso favor. Por quê? Porque nós nos tornamos até semelhantes ao rei Davi, que lá no Salmo 63, 1 e também no 84, 2, ele orou: a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Sede da presença de Deus, sede da direção, da comunhão com Deus. Então, esse sentimento de necessidade contribui para o desenvolvimento de uma vida saudável, uma vida devocional e
e de oração verdadeira na presença de Deus. É assim que deve funcionar o nosso relacionamento de Deus em todos os momentos da nossa vida. Agora, em contraste com o que nós falamos aí, quando nós ficamos inibidos, somos paralisados. A inibição é uma barreira que impede o poder de Deus de fluir através de nós. E nós temos que renunciar a esse tipo, de comportamento e abandoná-lo. Nós temos que reconhecer que Deus é a força da nossa vida e que não precisamos ficar com medo algum em tomar decisões, em tomar atitudes quando verdadeiramente temos comunhão com Ele e ouvimos a sua voz pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus mostrará que Ele é Deus, um Deus forte a favor daqueles que o reverenciam, o adorem e dependem dele em todos os momentos da vida. Não importa o momento, não importa a situação. Quando nós verdadeiramente o buscarmos, receberemos dele a força que precisamos. Nós temos que aprender a trocar a nossa força pela força de Deus. Lá em Isaías 40, 30, 31 está escrito: até mesmo os jovens se cansarão e desfalecerão e ficarão totalmente prostrados. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E nesse renovarão podemos usar a palavra trocarão as suas forças. A palavra-chave desse versículo é renovarão, e podemos traduzir por trocarão. À medida em que esperamos no Senhor, em que o buscamos e aguardamos, Ele remove a nossa força e a substitui com a sua própria força. Não é uma questão de combinarmos a nossa força com a dele, e sim removermos a nossa força própria para nos revestirmos da força que vem de Deus. Deus está dizendo: se você for forte em você mesmo, não poderei operar através de você. Se você pode fazer sozinho, então você não precisa de mim. O que o Senhor espera que façamos antes que Ele troque a força dele pela nossa? Qual é a nossa atitude para isso? Primeiro, reconhecer a nossa necessidade. Reconhecermos que precisamos da força de Deus na nossa vida em todos os momentos. Lá no Salmo 34, 6, Davi escreveu: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Desculpa. No Salmo 73, 22, está escrito: eu fui tão tolo e ignorante, fui como um animal diante de ti. Reconhecendo a sua fraqueza. Primeiro, Davi clama, ali no 34, que clamou da necessidade de Deus e que Deus o salvou das angústias. E o salmista Asaf, nesse outro texto que lemos, reconhece que ele foi tolo e ignorante e foi como um animal diante de Deus. Por quê? Porque ele não recorreu primeiramente buscando a força de Deus. E ali nós vemos que tanto Davi quanto Asaf receberam a força de Deus porque estavam dispostos a reconhecer
humildemente as suas necessidades e fraquezas. Isso faz a diferença. Há uma poderosa palavra de promessa para todos aqueles que fizerem a mesma coisa. Lá em Isaías 41, 17 e 20 está escrito: quando os pobres e necessitados procuram água e não há, e as suas línguas se secam de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Abrirei os rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Farei do deserto um poço de água e da terra seca fontes de água, para que possam ver e saber e considerar juntamente, compreender que a mão do Senhor fez isso. Então, quando verdadeiramente nos aproximamos de Deus e o buscamos de todo o coração, ele nos responde com a sua força. Paulo mesmo foi um exemplo disso. Paulo descobriu que se ele reconhecesse as áreas de fraqueza e necessidade da sua vida, isso resultaria na força de Deus vindo para ele de uma maneira mais abundante. Lá em 2 Coríntios 12, 7 a 8, ele escreveu: para que eu não me exaltasse sobremaneira devido à abundância das revelações, foi dado a mim um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Por isso supliquei ao Senhor 3 vezes para que o afastasse de mim. E como Paulo, o Senhor, respondeu a essa petição de Paulo, no sentido de ser aliviado dessas bofetadas e fraquezas. Deus respondeu: a minha graça é suficiente para ti, pois a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Agora, podemos até compreender porque Paulo escreveu lá em 2 Coríntios 12, versos 9 e 10. De bom grado, portanto, prefiro gloriar-me nas minhas enfermidades ou fraquezas, para que o poder de Cristo possa habitar em mim. Portanto, sinto prazer nas enfermidades, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Este é o princípio pelo qual funciona o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Quando estamos fracos e sentimos a nossa grande necessidade de Deus, isso nos faz completamente dependentes dele. Isso faz com que passemos muito tempo em oração, em comunhão, em busca da sua presença. Isso faz com que ele nos fortaleça, nos torne fortes em nossa fraqueza e dependência. E tudo isso vai fazer diferença em todas as atitudes, em todas as decisões que tivermos que enfrentar, em todas as situações que a nossa posição, na qual fomos colocados, seja de chefia, de liderança, em todos os desafios que vierem, e tivermos que enfrentar assim. Na nossa fraqueza, na nossa total dependência de Deus, na ação do Espírito Santo em nossas vidas, em ouvirmos a sua voz, então nós somos fortes. Amém? Semana que vem continuaremos com esse estudo, buscando mais da sabedoria de Deus em nossas vidas, para podermos enfrentar
os desafios, né? Tudo o que temos no nosso dia a dia constantemente. Uma boa noite.